Pronto, boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira de colóquio do nosso programa de pós-graduação. Hoje temos o prazer de ter ao professor Marcos Oriá, que é nosso diretor do centro aqui da UAXA, com uma apresentação que tem como título Sistemas Complexos, Conceitos e Aplicações em redes neurais e aprendizado de máquina. Para que vocês conheçam um pouco sobre a trajetória do professor Marcos Oriá. Ele possui bacharelado em Física e mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorou-se na Université de Paris. Também foi professor associado visitante desta mesma universidade e foi pesquisador visitante, em realidade, foi pesquisador visitante, bolsista de la CNPq, también na USP de San Carlos. Es profesor visitante también de la Duke University y también fue profesor da UFPB. Actualmente es profesor titular aquí de la Universidad Federal de Pernambuco y, como ya te he mencionado, actualmente también es el director de la unidad aquí, de nuestra unidad, desde el 2019. Y el profesor Marcos, él realiza pesquisa en dinámica no lineal con osciladores acoplados, usando como plataformas de implementación circuitos electrónicos y láser, y también actúa en óptica no lineal en medios atómicos para investigación de comportamientos estadísticos no normales. El profesor Marcos, él ha participado como orientador de varios estudiantes de posgraduación, de nivel de mestrado, de doctorado, igual que tiene varias publicaciones hoy. Inclusive el profesor Marcos es pesquisador da CNPq devido a su trayectoria de pesquisa nas áreas fundamentalmente da óptica. Então, professor, eu sei que você é uma pessoa bem ocupada e mesmo assim aceitou nosso convite, então tenho só que agradecer por você dedicar esse tempinho aqui para mostrar-nos a nós e a nossos estudantes novos e mais antigos aqui sobre as suas pesquisas atuais e que você vem desenvolvendo aqui na UAXA, além de toda a parte administrativa, que isso daria uns 3 colóquios, eu acredito. Muito obrigado, e agora eu deixo a palavra com você. Ok, Ramon, obrigado pelo convite, obrigado por essa introdução. Evidentemente, como membro da pós, é importantíssimo a gente estar aqui. Essas são as atividades que a gente gosta de fazer, né, de pesquisa, e a parte da burocracia bom, a gente é obrigado a fazer também, mas o que eu quero comentar aqui, Ramon, eu queria pedir para você me avisar, eu não quero me ceder no tempo, então, quando tiver 5 minutos de completar o meu tempo, eu não sei se é 50 minutos, quanto tempo é, você me avisa de 5 minutos, porque eu não cheguei a 100 slides, estou só com 99, e vou devagar, que eu espero que essa apresentação seja exatamente por nossos estudantes, para apresentar as nossas linhas de pesquisa, o que é que a gente está pensando. Então, é nesse sentido que eu vou fazer, não vou andar muito rápido, e aí eu te peço para me avisar que a gente sempre pode concluir rapidamente. Ok, então, dito isso... Quando chegue às 5 horas, eu lhe aviso. Perfeito, obrigado, Ramon. Então, eu estou com vocês aqui nesse campo das engenharias. Eu adoro essas imagens aí, que é o nosso campus provisório e o nosso campus definitivo. Espero que em breve a gente esteja lá. E para a minha apresentação de hoje, eu vou fazer uma apresentação realmente não muito ortodoxa, né? Não é uma palestra muito técnica, porque eu vou me deter um pouco introduzindo essa área de sistemas complexos que eu tenho estudado nos últimos anos e falar mais particularmente de um resultado importante que a gente teve nessa área, usando desincronização de circuitos caóticos, né, como uma plataforma onde a gente tinha uma amostragem de uma estatística não normal, que eu quero colocar aqui no contexto de sistemas complexos, né?
e, em seguida, vou apresentar alguns resultados mais próximos aqui da nossa unidade. Sincronização aditiva com vários osciladores atuando no sistema não linear. Então, esse é o resultado de uma das dissertações e, em seguida, os resultados de trabalhos que a gente tem estão sendo feitos e outros que a gente está começando. Então, vamos lá para essa conceituação, essa definição de sistema completo, para começar dizendo exatamente que você não tem uma definição muito simples, nem uma conceituação muito bem definida do que é sistemas complexos. Na verdade, é uma área que permeia várias áreas de estudos, né, que vai desde ciências físicas, químicas, biológicas e etc., até sistemas sociais, econômicos, etc. Então, a gente vai, na verdade, procurar elementos que permeiam todas essas áreas, a gente tenta identificar o que tem de comum, o que tem de elemento de análise que permite a gente fazer investigação nessa área no que se chamou de sistemas complexos. Muito bem, então eu faço uma tentativa aqui, numa tentativa talvez um pouco didática para a área de ciências exatas, de definir o que é um sistema simples em oposição a um sistema complexo. Então, um sistema simples pode ser um sistema de partículas, né, um gás. Então, tem uma termodinâmica que descreve um gás, eu tenho a eletrodinâmica, ou a mecânica quântica, que me descreve fótons, átomos, sólidos, moléculas, etc. E volto para a mecânica clássica, que é suficiente para definir galáxias ou planetas, qualquer sistema do cosmos. Tá certo? O que eu quero dizer com isso? Que todos esses sistemas que eu acabei de falar, você tem modelos matemáticos. Os sistemas podem ser difíceis de ser resolvidos, mas você tem modelos muito bem definidos, da mecânica clássica, mecânica quântica e assim por diante. Relatividade generalizada, mas são sistemas que você pode definir de uma maneira relativamente precisa, se você conseguir resolver o seu modelo. Sistemas complexos em oposição têm partes interagentes, e nessa introdução espero convencer vocês que porque esses comportamentos não são descritos de uma maneira trivial por um modelo. Então, existem ferramentas teóricas que permitem que a gente trate esses problemas, e eu vou mostrar para vocês, por exemplo, na literatura, alguns exemplos em artigos de revisão, o que é que você encontra como uma definição. Por exemplo, aqui do Newman, ele fala que um sistema complexo é um sistema composto de muitas partes interagentes, frequentemente chamado de agentes, que apresentam comportamentos coletivos que não seguem trivialmente o comportamento das partes individuais. Então, ele dá exemplos, para dar exemplos, que existem exemplos em matéria condensada, ecossistemas, mercado financeiro, economia, biologia de evolução e assim por diante. E, finalmente, ele inclui toda a sociedade humana. Então, outra definição que eu não vou ler aqui, mas você fala, então, de um sistema que interage entre ele mesmo e seu meio. Isso não chega a ser uma definição, mas uma descrição, né? Então, tudo isso são descrições, e eu chamo a atenção particularmente para essa frase aqui, que não segue trivialmente o comportamento das partes individuais. Isso foi muito, muito bem sintetizado por Anderson. Anderson é um prêmio Nobel da área um prêmio Nobel em Física, que disse lá nos anos 70, ele tem um artigo que ele publicou no Science, que ele falava que mais é diferente. Então, esse conceito, ele engloba realmente o que tem de... o conceito de sistema complexo é que você tem
propriedades de emergência, tem outros tipos de propriedades que simplesmente não vêm da complicação de uma descrição, mas que você tem a emergência de novos comportamentos. Muito bem. Então, outra frase de Anderson nesse artigo, ele essencialmente diz que se você pegar as leis que regem a física de partículas, né, como eu como físico, eu acreditava que um sistema, sei lá, social ou biológico, simplesmente eu não sabia descrever, porque eu não sabia escrever a hamiltoniana, mesmo colocando os termos de dissipação, mas simplesmente era um problema muito complicado que, se eu conhecesse as leis fundamentais, eu poderia aplicar esse sistema bem mais complexo. Mas, aparentemente, a natureza, as estruturas, não só naturais como artificiais, têm comportamentos ditos emergentes. Então, o que você faz, já que você não tem uma definição clara, você procura atributos, características, assinaturas que sinalizam são os atributos desses sistemas complexos. Então, um deles, por exemplo, que é o controle distribuído, né? Você não tem, e eu acho que rapidamente ajuda se você pegar um exemplo. O que quer dizer que você não tem um controle centralizado? Imagine o movimento de animais. Por exemplo, os pássaros, quando voam em bloco, aquelas nuvens, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês fotos disso, ele tem regras muito simples e você não tem nenhum pássaro daquele, é o líder que os outros seguem. Simplesmente tem algumas regras básicas de coordenação que dá surgimento àquele movimento bem coordenado. Com a evolução, você pode ter sistemas que interagem um com o outro. Então, o exemplo que eu pensei aqui não é exatamente mas é interessante chamar a atenção, por exemplo, do que você tem um sistema complexo, que você pode ter um sistema como, por exemplo, que é complexo, o tempo. O tempo é extremamente complexo, ele está caracterizado nessa próxima categoria aí de sensibilidade às condições iniciais, mas, uma vez definido, é difícil você fazer previsão, justamente porque flutuações faz com que mude as suas condições, fica muito difícil fazer previsão, né? Você tem comportamentos médios e etc., mas fica muito difícil fazer previsão, mas tem outros sistemas que a própria interação, deixa eu tentar dar um exemplo, se você consegue descrever a evolução do mercado financeiro, e aí você diz, se eu agir dessa maneira, eu vou ganhar dinheiro. Ora, a partir do momento que você descobrir um mecanismo para investir e para se dar bem e ganhar e lucrar no mercado financeiro, ora, a partir do momento que você começa a investir, tem um certo comportamento diferenciado, aquelas máquinas todas automatizadas já vai começar a reagir, então o sistema é extremamente dinâmico, ele reage às próprias interações. Um segundo exemplo bem rápido, um cientista social que analise um comportamento social e vá lá para o seu ditador preferido e diga, olha, vai ter uma revolução ali e tal. Então o ditador, imediatamente, ele vai reagir, vai começar a investigar, vai colocar, e aí não tem revolução nenhuma, e o ditador vai e corta a cabeça do cientista porque o que ele previu deu errado. Então, ou seja, é um sistema onde a realimentação é extremamente importante e o sistema interage com ele mesmo e com o seu ambiente, é nesse sentido que estava se comentando. Ordem emergente, vou dar exemplos daqui a pouco, o comportamento fora do equilíbrio, isso é característica de sistemas complexos. Se você considera que a vida os seres vivos são sistemas complexos, a gente vive permanentemente fora do equilíbrio. Eu acho que ninguém aqui deseja ir para o equilíbrio. Você chegou no equilíbrio, é uma maneira gentil de dizer que o cara morreu, né? Termalizou e tal. Então, vamos continuar fora do equilíbrio. Existem sistemas estudados, particularmente Prigogine, também um cara ganhou o prêmio Nobel, um cara muito interessante, o tipo de trabalho que ele fez nessa de dinâmica inicial, na Bélgica, ele tinha um grupo muito importante na Bélgica, e justamente ele mostrava que certos sistemas funcionavam
no limite entre ordem e desordem, caos, e a partir do momento que o sistema entrava em equilíbrio térmico, ele desaparecia, colapsava. Tá, ok? Então, o estado paradoxo fala de todas essas situações de estabilidade e instabilidade, competição e cooperação, né? Teoria de jogos, ordem e desordem, e assim por diante. Então, você tem essas características e tem ferramentas que permitem você estudar esses sistemas, estudar redes, né? Erdős é um cara famoso aí por contribuições importantes nessa área de redes e dinâmica dos sistemas que a gente usa. Então, essa parte a gente tem mais familiaridade, que é descrever a dinâmica, particularmente a dinâmica não linear, descrição de automatas e emergência de comportamentos de sistemas simples, escala e comportamentos críticos, né? Então, você trabalhar os chamados sistemas auto-organizados criticamente, tá certo? Então, esse tipo de coisa que nos interessa aqui. Então, tem outros que a gente é menos familiar, eu não tenho nenhuma cultura, só uma cultura muito geral, em teoria de informação, teoria de jogos e etc. Complexidade computacional não é simplesmente você ter um problema complicado, é outra linguagem. Então, só estou citando aqui essas ferramentas que permitem a gente, então, atacar esses problemas esses diversos sistemas complexos e procurar neles universalidades. Eu vou falar rapidamente aqui, vou dar exemplos de sistemas complexos, partindo de um sistema bem básico em dinâmica não linear, o mapa logístico, depois falar dos conjuntos de Mandelbrot e de Julia, exemplos de ordem espontânea, uma reação química muito conhecida. Em química, né, você não espera que dois componentes reagindo vá dar nada outro que alguma reação muito uniforme, né? Então, essas reações, elas têm fases e é visível, né? Você tem regiões de cores diferentes, extremamente interessante, então, essas reações de catálise e redução, eu teria que lembrar, eu não trouxe aqui os detalhes, mas, bom, outro aspecto importante desse sistema complexo, e a gente vai atacar esse ponto particularmente, são leitpotências, desvio de leitpotência. Eu vou explicar aqui rapidamente para vocês o que é isso, automata celular, emergência e tal. Então, existem todas essas ferramentas e exemplos que permitem, então, a gente procurar universalidade nesses comportamentos. Muito bem, então, exemplos aqui, vamos ilustrar figurinhas bonitas, eu adoro ver essas figuras, por exemplo, ordem espontânea. No lado esquerdo aqui a gente tem, por exemplo, cristais de gelo que tem essas estruturas extremamente esteticamente muito bonitas, né, de grande simetria na formação espontânea desses cristais. Essencialmente, você tem água, gelo, que condensa dessa maneira. Outro exemplo aqui é um exemplo biológico, as termitas, né, a espécie de formiguinha, constrói essas estruturas, então dá essas catedrais aí extremamente interessantes, né, a reação, o seu autômata celular. E, muito bem, então a natureza, ela tem vários, extremamente frequente em sistemas naturais esse comportamento coletivo, que parte de regras bem simples. Por exemplo, o pinguim, ele tem uma posição que ou o peixe, né, ou o pássaro, que mantém uma distância equidistante dos seus vizinhos. Ele tenta manter essa distância mínima. Se um predador aparece, ele tenta se deslocar, cada um se move independente, mas o movimento em conjunto, existem vídeos na internet extremamente espetacular, os pinguins, eles têm uma organização completamente espontânea, né? A história dos pinguins, eu
vou fazer um parênteses aqui de alguns segundos para contar que a vida de pinguim é extremamente dura, né? Quem cuida do ovo é uma ave, então tem um ovo, a fêmea põe o ovo e entrega ao macho, né? Aí ele põe nos pés e ficam durante todo o inverno com aquele ovinho nos pés, num círculo. Aí quem está do lado de fora espera um tempo, e quando começa a ficar realmente complicado, ele vai para o interior, outros saem, e durante todo o inverno eles ficam aí segurando o ovinho no pé para não cair. Caiu, perdeu o filhote. Então, espontaneamente tem regras, e como um todo o conjunto funciona com essas regras simples, criando uma complexidade, como a gente vê aqui. Ó. Eu adoro essa figura do lado esquerdo aqui, que o conjunto de aves sugere um pássaro, ele mesmo um pássaro. Evidentemente, eu peguei algumas figuras que tinham algumas imagens sugestivas, tem outras que não sugerem coisa nenhuma. E aí eles seguem essas regras básicas, né, de distanciamento, e esse comportamento coletivo dá surgimento a esse movimento completo. Agora, me diga o que é que esse pássaro grande está fazendo aí no meio, quem está seguindo quem. Não sei se esse grande pássaro aí segue as regras do jogo. Muito bem. Agora eu vou trazer um pouco nós somos da área de ciências exatas, a gente tenta botar números, botar equações, representar as coisas de uma maneira numérica. Então, se você pega, por exemplo, essa equação que descreve a população na geração N+1 em função da geração N. Pode ser, em geral, bactérias, sistemas muito simples, você pode descrever, pelo menos num certo momento, você pode descrever que a geração vai crescer, ela é proporcional à geração anterior. E o termo de proporcionalidade é esse R. Então, se R é igual a 1, a população se mantém constante. Se R é menor do que 1, a população vai desaparecer. Se R é maior do que 1, ela vai crescer, mas isso não é razoável que ela cresça indefinidamente, porque o certo meio, né, o meio de cultura, por exemplo, se você estiver tratando de bactérias, acaba o alimento e isso vai decair. Para você descrever, ou você tem um predador ou alguma coisa desse tipo, mas num modelo bem simples, o que você pode descrever como etapa seguinte é você botar uma dependência no R com a própria população. Então, se você faz isso, você tem, então, você pode dizer que a população N+1 ela é proporcional a N e o R, ele mesmo depende de N. Ou simplesmente você pode raciocinar matematicamente, eu tenho um primeiro termo linear e o segundo, xn vezes xn, eu tenho um termo quadrático. Ora, isso parece uma equaçãozinha muito inocente, muito tranquilo, e aí você espera alguma coisa, uma solução relativamente trivial, dado R, eu tenho como é que isso varia, eu não espero grande surpresa, mas o que acontece se você usa esse tipo de diagrama, eu esqueci o nome desse tipo de diagrama, mas essencialmente aqui você tem, então, não sei, vocês estão vendo meu mouse, então eu tenho a população inicial aqui, se eu quero fazer essa diferença aqui, nesse tipo de diagrama, essencialmente eu quero essa diferença do termo quadrado menos o termo linear, eu faço o seguinte, essa diferença aqui, eu passo para cá, e eu tenho a nova população aqui. Se eu quero a população seguinte, eu simplesmente subo aqui e tenho a nova população que corresponde, então, eu posso ter o novo valor que corresponde ao novo N, que me permite calcular N+2, N+3 e assim por diante. Ora, esse diagrama extremo, eu não desenhei aqui, eu devia ter desenhado o caso em que essa derivada é menor do que essa aqui, essa curva está aqui. Nesse caso aqui, acredite em mim, ele tende a zero, né? A população tende a zero, mas quando essa curva é maior, vocês estão vendo que ele tende para um valor constante. Ora, se eu continuo a crescer o valor de R, essa curva, quando essa derivada passar aqui dessa curvatura aqui, dá para entender, dá para acreditar que você tem 2 pontos de acumulação. E depois você tem várias soluções que eu resumo nesse chamado mapa de bifurcação. Esse é o mapa de bifurcação
do mapa logístico. Então, você tem uma única solução que bifurca, você tem 2, 4 e assim por diante, e tem regiões caóticas, com janelas, etc. E a universalidade aqui está no fato de que essas bifurcações, por exemplo, ele ocorre em razões bem definidas desses valores, que é a razão entre entre o intervalo seguinte e o anterior. Isso segue, é muito bem definida e é chamado está relacionado com os números de Feigenbaum. Então, lá nos anos 80, sei lá, 70, 80, os anos 80, eu acho, Feigenbaum analisou esse tipo de comportamento que aparece no mapa logístico, mas aparece em outros mapas de bifurcação, sistemas completamente diferentes. Então, existe uma universalidade nesse tipo de comportamento. Ora, aqui a gente está falando de população. População são números inteiros, né? São números bem definidos. Você pode agora analisar essa equação aqui, onde Zn, se Zn for um número, precisa ser nem inteiro, se for um número real, Zn mais 1 é igual a Zn ao quadrado mais uma constante. Se esses números forem reais, isso aí vai crescer, vai divergir, tá certo? Qualquer que seja C. Então, parece um comportamento trivial se Z for um número real. Se Z é um número complexo, então o que é que acontece? Já mostro a resposta aqui para vocês. Esse comportamento aqui não é mais divergente e, na verdade, as soluções eles ocorrem na borda dessa estrutura. Então, evidentemente, aqui, por exemplo, qual a diferença desse conjunto de Mandelbrot para o conjunto de Julia? É que as condições iniciais do C, etc., mas o fato é que, se você faz um zoom em alguma dessas regiões aqui, olha o que você encontra uma certa repetição do que ocorre numa escala maior, e você vê que você tem essa expressão extremamente simples, a priori, a gente vê como algo extremamente simples, dá surgimento a essas estruturas extremamente complexas. Eu não quis perder muito tempo, vocês podem encontrar isso facilmente no Wikipedia, Mandelbrot 7, tem filmezinho, tem os videozinhos, vocês vão ver, ele vai mergulhando, eu fico lá abestalhado olhando isso, é extremamente agradável, esteticamente é muito bonitinho. E o fato interessante é que toda essa estrutura aqui, ela tem uma propriedade, ela tem um comprimento fractal, né? uma métrica fractal. Então, introduz aí conceitos bastante interessantes a partir de uma expressão que, a priori, pode ser considerada bastante simples. Então, vão lá, quem tiver curiosidade, isso em certo momento, quando isso surgiu, os computadores não têm essa capacidade toda, então se publicava livros com imagens muito bonitas, obtidos com esses geradores de estruturas fractais, etc. Muito bem. Então, outro problema, então, dei 2 exemplos aí de regras muito simples, dando origem a comportamentos extremamente complexos. Outro problema que você pode querer estudar é, por exemplo, o comportamento, se você começar nas suas férias, começar a saltar grão de areia e construir morrinhos de areia, você vai ver que, você tendo certo cuidado, você pode construir até morros maiores, né? As montanhazinhas de areia, mas você vai ver que as inclinações das costas vai se manter relativamente constante. Então, o problema, para ficar melhor definido aqui, para você não estar crescendo o seu morro, para poder estudar ele um pouco melhor, delimita aqui as bordas do seu suporte, da sua base, e aí você vai ver que, enquanto a derivada aqui for pequena, você pode adicionar novos grãos, ela vai crescendo e vai ter um momento que aparece avalanches, não tem uma previsão para quando isso vai ocorrer, então você vai registrando, ele vai ocorrendo em tempos diferentes, mas o fato é que esse comportamento tende a estabelecer uma derivada, uma inclinação crítica aqui para essa estrutura. Isso foi estudado lá por Bach. Bach tem um livro bem conhecido aí sobre esses sistemas
comportamentos dinâmicos, e o modelinho que ele faz, né, é um modelinho de conjunto de equações de primeiros vizinhos e etc., que você vai transferindo, e com isso ele observa que os domínios de avalanche, de modificação, ele segue, então, uma lei de potência. Então, sempre que você tiver esse tipo de situação, você observa, então, lei de potência, como está determinado aqui. Esse é um estudo, até aqui, a referência é de 87, é um físico violeta de 87, e esse é um estudo teórico, e depois foi feita uma demonstração experimental usando pilhas de arroz. Então, é um artigo de 96, cerca de 10 anos depois, então, alguém estudou esse tipo de problema. Parece uma brincadeira divertida, mas você entender esse tipo de estrutura pode ser importante no estudo de encostas, de avalanche, deslizamento de rochas e tal. Esses modelos, aparentemente, só não se aplicam às reservas lá da Vale e tal, porque ali é de uma previsibilidade, o problema é muito simples, você botar aquelas barreiras de areia e tal, é muito fácil prever que aquilo vai deslizar, então não tem mistério nenhum. Mas, em outras situações, pode ser interessante você estudar esse tipo de comportamento, e eu vou adiantar aqui um modelo que, vou insistir nesse modelo que eu vou falar mais na frente sobre isso. Então, um modelo dessas placas em fricção, né, as forças de cisalhamento, você modeliza, né, eu acho que algumas pessoas aqui na nossa escola de engenharia estudam esse tipo de problema, né, como é? Stick slip, esse tipo de propriedade, mas você pode ter, então, uma descrição em termos de um sistema do tipo massa-mola, com valores com coeficiente de mola diferentes, e você pode fazer, então, um modelinho que descreve esse tipo de comportamento. Muito bem, eu tenho falado aqui de lei de potência, comportamento estatístico, etc., mas, às vezes, tem gente que não sabe nem do que é que eu estou falando, né? Não está acostumado com essa linguagem, então eu peguei um slide aqui para lembrar para vocês o que é uma distribuição normal. Distribuição normal foi estudada lá atrás por Gauss, que, né, vê que se você você pega grãos de areia, de novo, grão de areia, e solta no chão, não para formar uma pilha, mas simplesmente vai soltando, você vai ver que eles estão distribuídos no chão de uma maneira particular, e se você se der o trabalho, você pode fazer isso de uma maneira automática, fotografia isso e mede as distâncias entre cada dois parezinhos, e você vai ver que ele vai seguir uma distribuição gaussiana. Então, esse comportamento gaussiano serve para qualquer estatística de sistemas não interagentes, como a idade dos estudantes da universidade. É tão comum que nas calculadoras aí científicas você tem, ele calcula sigma 2, calcula sigma, calcula desvio padrão, etc. Então, você tem o que caracteriza uma distribuição normal, essa gaussiana, e uma gaussiana é uma função que decresce muito rápido. Então, se você tiver dentro da largura aqui, você define a largura dessa curva aqui como sendo a meia altura, então os eventos que estão dentro dessa largura aqui, que corresponde a cerca de quase 70% dos eventos, né? Você fez um histograma, botou as populações que estão aí, por exemplo, as idades, quantos tem com, sei lá, a idade média aí dos estudantes, 21 anos, 22, e vai fazendo essa distribuição, tipicamente você vai ter uma distribuição gaussiana que cai muito rápido. Se você tiver, sei lá, aqui um exemplo, uma fábrica de parafusos que a cada 2 vezes por semana tem um parafusozinho lá defeituoso. Ora, qual é a probabilidade de você ter 2 parafusos no mesmo dia, sei lá, no mesmo shift, né, no mesmo horário, no mesmo período, você ter 2 parafusos
com defeito. Então, se você tem essa estatística diz que esses eventos aqui são de um único parafuso, que tem uma distribuição do que ocorre durante o shift, né, o expediente, sei lá, não me vem o termo. Então, a probabilidade de ter 2, por exemplo, é cada 3 semanas. A probabilidade de que ocorra 3 defeituosos naquele mesmo período, né, é 1 vez por ano. Então, todos os eventos estão dentro de isso aqui. Se é um sigma, aqui 2 sigma, aqui 3 sigma. 3 sigmas está 99,73% de todos os eventos. Então, quem está fora disso aí são realmente muito poucos. Então, 4 sigmas, um evento que está fora de 4 sigmas, vai ocorrer a cada 43 anos, 5 sigmas, e assim por diante. A moral da história é que uma distribuição gaussiana ela cai muito rapidamente. Encontrar eventos fora da gaussiana é realmente muito raro. Então, uma lei de potência também decai rápido, mas a probabilidade de eventos grandes ocorrerem é muito maior. Então, todos esses eventos, uma série de eventos extremos, o pessoal diz, olha, teve um crash na Bolsa de Valores. Não, isso aqui se usa uma estatística normal, mas depois que ocorreu, você vem com explicação, não foi porque isso, foi por aquilo. Não, é porque simplesmente não segue uma lei normal, segue provavelmente uma lei de potência. Então, essa lei de potência aplicada a um problema de difusão, uma partícula, ela difunde sempre de maneira que o R², a distância média quadrada, ela é proporcional ao tempo, então ela vai sempre estar muito bem comportado, né? Um movimento de superdifusão, onde você pode ter um único evento pode ser muito além do que seria uma média, ou seja, em certas circunstâncias você não pode nem definir uma média, nem não pode definir, em certas circunstâncias, com gama maior do que 2, não pode... teria que saber qual é o que é esse gama aqui, né? Estou falando de uma lei de potência, estou confundindo aqui, mas em certas circunstâncias você não pode definir nem o valor médio quadrático e, em alguns casos, nem um valor médio. Então, realmente desvia de um comportamento normal. Esses comportamentos são descritos por lei de potência. Eu trouxe aqui esse resultado é completamente aqui a parte da discussão aqui, mas é um resultado do grupo de Robin Kaiser, na França. Martina participou desse trabalho, onde eles observam lei de potência, né, exatamente o chamado, nesse caso aí, nesse tipo de problema de difusão de fótons, chamado lei de Lévy, né? E eu estou chamando a atenção desse resultado aqui, porque Martina fez uma revisão sobre esse tipo de problema no Contemporary Physics, e nessa introdução, a parte inicial, ela faz uma descrição muito didática do que é essas estatísticas normal, não normal. Então, é uma boa referência para quem está iniciando nessa área. Então, muito bem. Então, agora que a gente ouviu falar de lei de potência, deixa eu dar exemplos aqui de comportamentos de lei de potência. A altura dos prédios numa cidade tipicamente segue lei de potência. O número com o tempo está crescendo o número de tempestades, né? Eu não sei. Bom, eu não sei se isso é específico dos Estados Unidos ou se provavelmente é específico dos Estados Unidos, mas deixa eu passar para esses exemplos aqui, são muito mais interessantes. Você pegue as cidades dos Estados Unidos em termos de tamanho. Então, você define uma escala, define um rank para essas cidades, e você vai vendo que cada cidade tem uma vida independente, ela se desenvolve de maneira independente das outras, mas você classifica as cidades americanas, você vejam que elas obedecem uma lei de potência. Isso aqui é uma lei de potência porque essa é uma escala logarítmica, né? Então, é a potência do... É a potência da minha função.
tá certo? Então, ele cresce como uma lei de potência e se você vai para outro país, vamos aqui para a França, então você tem o mesmo comportamento, o ranking das cidades segue uma lei de potência, mas você tem um fenômeno diferente aqui na França, que você tem um outlier, alguém que foge completamente dessa lei de potência, que é Paris, uma cidade completamente desproporcional dessa regra. Então, é o chamado um efeito King, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Né? Então, isso é típico, esse tipo de comportamento para fenômenos tão diferentes quando ondas aceleradas no mar, tsunamis, ciclones, sistemas biológicos, etc., etc. Então, como a gente estudar isso é o exemplo que eu vou dar aqui, onde a gente fez uma experiência em laboratório para simular coisas desse tipo. Então, o que é que eu queria fazer? O que é que foi fazer? É construir um setup, né, uma experiência que me gere fenômenos que sigam lei de potência. No caso aqui, a gente seguia esse sistema, seguia uma lei de potência, mas fenômenos de uma categoria diferente. Então, essa é a novidade desse trabalho aqui. Ora, por que eu vou fazer isso em laboratório? Porque ninguém vai me permitir, mesmo que eu seja tenha um laboratório muito rico, tenha uma influência muito grande, ninguém vai me deixar fazer experiência com a redistribuição elétrica, nem manipular a internet, etc., ou criar um vírus, como fizeram fica quieto. Então, você cria um vírus, solta por aí, e aí você vai estudar a propagação de doenças. Alguém pode fazer isso, mas não é trivial. Então, a maneira de fazer isso talvez seja criar um sistema em laboratório, e para isso a gente usa circuitos eletrônicos para fazer dinâmica não linear. Como introdução a isso, o que a gente fez não é novidade nenhuma, é bem conhecido que se você tem equações não lineares, como o sistema de Lorentz, Rossley, Van der Pol nos anos 20, 30, nos anos 20, eu acho, ele construía osciladores que tinham comportamentos não lineares e eram descritos por equações simples. Então, equações dinâmicas, não lineares, mas equações desse tipo aqui. Então, se você você chama o seu engenheiro eletrônico preferido e ele vai dizer que ele simula isso muito facilmente, porque os circuitos eletrônicos simulam facilmente uma derivada, função produto, e está aqui, por exemplo, um circuito que simula, seria um computador analógico que simularia as equações de Lorentz. Você pode também simular as equações de Rossley e assim por diante. O sistema que a gente utilizou é o que a gente chama de sistema Gautier-Bienfant, se quiser, e está aqui as equações não lineares, as equações de circuito, o circuito está aqui, mas tudo isso não é importante aqui nessa apresentação, só para mostrar alguns detalhes. O que eu quero dizer para vocês é que eu tenho um sistema não linear, que eu vou acoplar um sistema que a linguagem aqui é horrível, mas é o sistema mestre e o sistema escravo, e, a priori, todos os dois eles são descritos pelo mesmo conjunto de equações. Aquelas equações que eu apresentei antes estão representadas aqui nesse vetor XM. Esse vetor XM tem uma variável XYZ, ou naquela linguagem ali de circuitos eletrônicos, V1, V2 e a corrente. Tá certo? Então, isso está representado aqui de uma maneira compacta, e aquela função, a dependência não linear, está descrito nessa função não linear. Então, a mesma equação descreve o oscilador master, slave, e eu vou acoplar esses dois sistemas. Eles, se estão desacoplados, as condições iniciais são diferentes. Se eu coloco para operar num regime não linear, ele vai apresentar caos, como está na figurinha aqui, e eu coloco um acoplamento simples, né, que eu posso escolher como é que eu acoplo, e dou um resultado aqui para vocês, que se eu fizer um acoplamento, se você associar aquelas variáveis de tensão, se eu associar V1 do slave no V1 do master, você vai ter uma sincronização perfeita. Ok, sincroniza e tal, você pode fazer algumas aplicações, mas não é o que a gente quer aqui. Se você faz um acoplamento com a variável V2 em V2, você tem uma sincronização intermitente que me permite gerar esse tipo de série temporal aqui. Você tem eventos
menores, eventos maiores, e o que eu vou fazer aqui é acumular alguns bilhões de pontos e vou fazer um histograma e uma distribuição de probabilidade. E como é que eu tenho esses eventos aqui? Eu defino uma métrica, né, a distância entre minhas variáveis, V1 e V1 do mestre, V1 do slave, V2 do mestre, V2 do slave, corrente do mestre, corrente do slave. De forma que, quando está sincronizado, isso aqui é zero, quando essas variáveis não batem, você tem esses eventos. E a gente entende a topologia desse sistema e permite, então, entender o que está acontecendo. Ora, se você tem essa distribuição, não interessa a maneira que eu gerei. Se eu tenho essa distribuição e faço o meu histograma normalizado, eu tenho uma distribuição de probabilidade, ela tem esse jeitão aí, com lei de potência na maior parte do tempo. Se você for exigente, você vai dizer que isso é uma lei de potência decorada, porque tem alguma estrutura, etc. Mas o importante é que você tem alguns eventos, talvez os eventos mais extremos, eles têm uma probabilidade muito maior e eles fogem dessa lei de potência. Então, um comentário sobre lei de potência, né, é que é bem conhecido, é fácil de você demonstrar que lei de potência ela é um variante de escala. Quer dizer com isso? Eu quero dizer que se você está dentro de um intervalo de observação, sei lá, você tem uma lei de potência do tipo y igual a x à potência p. Agora, se você observa um intervalo entre x sei lá, e bx, você vai ter, então, sua variável y vai estar entre x a p, deixa eu ver se eu não me confundo, e b a p, x a p. Então, o que você pode mostrar é que se você muda a escala, esse intervalo, por um fator constante, a lei se repete, você tem simplesmente você não botar o estudante que não colocou na sua escala qual nos seus eixos, qual é a sua escala. Porque é indiferente e isso tem como consequência o fato de que você não distingue os pequenos eventos dos grandes eventos. Aí você diz, olha, mas isso não é sempre verdade, não basta mudar. Não, não, não. Pega e faz a mesma coisa com uma dependência exponencial, por exemplo. Não é um variante de escala. O comportamento dos pequenos... Eu sei se os eventos são pequenos ou se são maiores, então, se eu mudo a escala, eu posso dizer a mudança ela é diferente, não é um variante de escala. Então, isso, em termos práticos, se traduz, né, em termos de imprevisibilidade. O pessoal disse, olha, se você tem todos esses eventos raros, isso quer dizer que você pode ter eventos extremamente improváveis, mas que têm um impacto muito grande e são, na linguagem aí do Taleb, eu li esse livro, realmente as ideias são interessantes, mas o cara é muito arrogante e vende pouco conteúdo e muita conversa. Então, não gostei do livro, mas está aqui a referência. Mas o importante é que é ele que usa essa linguagem de cisnes negros, né? A última vez que tive lá em Brenan, não tem mais cisnes negros lá. Tinha no jardim de Brenan, tinha um cisne negro muito bonito, mas voltar a ser cisnes negros fica só na imaginação. Então, qual é a diferença desse comportamento de lei de potência para esse comportamento que a gente mostrou para vocês? É que você tem um comportamento que desvia da lei de potência e a gente desconfiou que esses sistemas tinham mecanismos completamente distintos dos pequenos eventos e, portanto, a gente poderia talvez ter previsibilidade e, portanto, controle. Então, vamos lá para o que a gente observou, é que se você observa uma série temporal de suas variáveis do mestre, por exemplo, você vai ver que quando ele passa um certo limiar, quando ele desce de um certo limiar, ou seja, quando a trajetória do meu sistema caótico ele se aproxima da origem, ele dá origem, logo depois, a um evento extremo. Ora, se eu posso prever com uma certa antecipação esse evento, eu posso eventualmente corrigir esse evento.
Ora, está aqui minhas equações, sem muita complicação. Eu tenho a equação do mestre, a equação do escravo, o meu sistema de acoplamento que permite gerar eventos extremos, e eu tenho esse mecanismo aqui que permite a sincronia completa. Aí eu ponho aqui uma função, que é a função degrau, que quando xm for maior do que, em módulo, né, do que o x do limiar, eu vou... Esse termo aqui, ele é sempre zero, ele é diferente de zero quando eu passo esse limiar. Isso é uma função escada, e aí eu ligo esse mecanismo e acabo com os meus eventos extremos. Então, ver se isso dá certo. Então, efetivamente, quando eu estou aqui, quando ele atingiu esse ponto abaixo desse limiar, efetivamente, eu vi um evento extremo, o controle estava desligado. Quando eu ligo meu controle, ele passou abaixo aqui e, opa, aqui, eu suprimi o evento extremo. Então, faço medidas de um jeito, de outro, acumulo alguns milhões de pontos, faço meu histograma, normalizo e está aqui o PDF com os dragões reis, na linguagem aí do nosso colaborador, e sem os eventos extremos. Tá certo? Então, esse trabalho a gente fez, eu tive o prazer de participar desse trabalho junto com o Hugo, a gente fez isso na UFPB e fizemos toda a parte experimental lá e tivemos colaboração de Didier Sornet, é um francês que agora estava na Suíça, Ott de Maryland e Gauthier da Duke University, onde eu fiz um ano sabático, lá em 2007, 2008. Muito bem. Professor, eu não quero parar você, porque já deu 5, eu disse que ia avisar às 17, mas fique à vontade. Pronto, então vou concluir aqui mais 5 minutos e eu concluo. Então, só para citar aqui, fazendo referência àqueles resultados anteriores, a gente tem, então, uns trabalhos de Sornet que fala de lei de potência ligada ao problema de terremoto. E muito bem. Ok, a gente teria que passar, então, para, pelo menos, um resultado rápido do nosso programa. O resultado que a gente obteve aqui com um estudante da pós a dissertação de Robson. Robson está ali, e isso aqui é uma imagem de uma das reuniões. Está faltando alguns membros aqui, mas, então, esse é o resultado de Robson. Então, o que você tem aqui, a ideia é o seguinte, eu tenho um oscilador não linear, eu tenho outro oscilador não linear, eu chamo solução porque ele gera soluções, ele gera comportamentos não lineares. Então, se eu acoplo esse cara a esse, analiso, ele sincroniza. Se eu pego outro sistema, que eu chamo aqui de B, acoplo aqui, ele também sincroniza. Um ou outro sincroniza. E se eu botar a soma de A mais B, o que é que acontece? O que é que acontece é isso aqui. Nem A nem B sincronizam, isso aqui é o sistema, o oscilador e um dos drives, tanto faz um como o outro, é simétrico, não sincroniza. Simulação numérica experimental. Então, a gente fez a simulação e fez a parte experimental. Aqui é experimental, com cada um deles não sincroniza, mas sincroniza com o quê? Com a soma. Então, um resultado extremamente surpreendente, e a gente mostrou essa sincronização com a soma. Aí, com regime periódico, não periódico, e está aqui a publicação de Robson. É um grande prazer terminar uma dissertação com a publicação, veio depois da defesa, mas é importante, tivemos uma bela publicação nessa revista aí, onde Robson estudou, então, essa sincronização com múltiplos, com múltiplos osciladores. Então, ele variou o número de osciladores e via que a sincronização ficava cada vez melhor, aí você estava num regime forçado e tal, mas essa ideia de sincronizar com a soma não é absolutamente trivial, e a gente mostra usando lá os cálculos, o Elton junto com Robson, etc., são os cálculos de Lyapunov e tal, calcula tudo isso, uma maravilha. E aí, eu ia falar agora, ia começar, agora ficou para o próximo seminário, viu? Porque eu ia fazer a ponte agora com um neurônio, o neurônio tem N entradas, essa é uma motivação, e aí você tem
uma única saída para várias entradas. Aí eu ia falar um bocado de coisa sobre neurônios, dar uma aula de biologia para a gente ir para os sistemas que a gente está estudando agora. Então, eu vou deixar isso tudo aqui para vocês ficarem imaginando. Bom, eu posso lhe falar de que temos vaga para final do semestre, se você se disponibiliza. Não, eu aceito, acho que vale a pena continuar a partir daqui, e a gente, então, continuaria nessa discussão, e eu chego aqui, no fim, eu só quero me dirigir a Luiz, não sei se Luiz está presente, mas eu ia falar para Luiz dos resultados dele, são resultados interessantes. É outro estudante do programa que está desenvolvendo um trabalho muito interessante com redes, ele faz essas figuras que eu acho muito bonitinho. Então, ele está estudando propagação espacial desses... Bom, travou aqui. Usando o modelo de Hindmarsh-Rose, e eu ia explicar para vocês em que contexto cada um desses modelos se apresentam, mas vou parar por aqui comentando simplesmente que para esses jovens ou não jovens cientistas que estejam procurando por questões interessantes para trabalhar, sistemas complexos realmente oferecem uma quantidade muito rica de possibilidades. Então, eu paro por aqui e agradeço a Ramon pelo convite e ao programa por essa oportunidade. Eu acho que todo mundo ficou motivado, professor, para a segunda parte desse filme aí, que está bem interessante, bem bacana. Então, não se preocupe, não. Eu falo com você e eu deixo reservado lá e digo as datas disponíveis e aí a gente combina na data. Bom, tem uma viagemzinha aí, a gente combina com cuidado depois. Sim, com certeza. Então, agora vem aquela secção de perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor Marcos? Eu pensei que o próprio Luiz ia perguntar. Luiz, aproveita agora tirar dúvida aí com o orientador. Aí eu aproveito para fazer umas perguntas para ele está se arriscando aí. Estou por aqui, professor. Mas né? É interessante, pessoal, esse tema, né? E trabalhar com rede neural, trabalhar com sincronização e acoplamento é muito interessante. Você vê fenômenos realmente fantásticos, né? Mas aí é que está, professor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a parte de acoplamentos, né, que a gente está trabalhando tudinho e quantas formas a gente pode acoplar neurônios, né? Tem N entradas, digamos assim, cada neurônio, um neurônio biológico mesmo, né? Tem uma saída. Então, como é que a gente pode trabalhar isso aí? Onde é que a gente aplica esse conhecimento de neurônio, né? Onde é que a gente pode aplicar isso? Veja só, Luiz, o cérebro, eu espero explicar um pouquinho mais detalhes do funcionamento do cérebro, esses impulsos que são bem descritos por esses conjunto de equações aí. Na próxima, vocês vão esquecer daqui para lá, eu vou contar de novo, mas existem, então, modelos, né? Então, você tem... É uma célula muito especial, a célula do cérebro, o neurônio. O neurônio é uma célula como outra qualquer, tem núcleo, tem todo o código genético lá dentro, tem a reserva de energia, lá, a mitocôndria e complexo de Golgi, tem toda essa riqueza, mas ela tem uma estrutura muito especial, extremamente ramificada, são milhares de conexões, e aí, de onde surge, é isso que eu acredito, que dessas conexões, desses padrões de comunicação, tem a emergência de coisas como, por exemplo, a consciência, né? Eu acho que isso é o objetivo último de muita gente, de entender. Tenho colegas que trabalham com sistema dinâmico, e o cara diz, olha, se eu tivesse um modelo mínimo para você dizer de onde emerge a nossa consciência,
Então, esse é um desafio. Mas, se você consegue, então, descrever, evidentemente que usando esse tipo, a gente não está... Eu evito tratar essas equações num regime caótico. É evidente que não é usando a propagação em redes simples, desenhadas, programadas desse tipo, que você vai descrever o que está no cérebro, mas se você ganha conhecimento, você acumula compreensão de propagação nesse tipo de rede, é importante, então, para você construir modelos. Mas não é trivial a ponte, né? A gente fala de sistema neural, mas se você quiser ser rigoroso, isso é um abuso, né, de fazer essa analogia. Eu diria que, para ser correto, cientificamente falando, você tem que ser muito prudente e diz que neurônios são uma inspiração para esse tipo de estudo, que se justifica por ele mesmo. Tem gente que estuda redes independentes, e redes tem a ver, olha, você pode falar redes, né, aquele exemplo que eu dei, aqui, fui muito rápido, né? Mas quando você fala aqui dessas... Bom, como a gente está na escola de engenharia, eu sei que tem gente fazendo, tratando de problema de rede, estabilidade de rede e tal, então eu trouxe aqui esse exemplo aqui de um trabalho de Souza, né? Que trabalha justamente com esses eventos extremos e tal, e fala de Dragão Rei, né? Então, permeia muitas áreas, né? Então, redes de computadores, quando você fala de redes, você pode não falar de redes neurais, mas o modelo que a gente usa é de redes neurais, então a gente pode se permitir, né? HR é realmente um modelo de rede neural. Mas eu vou me reservar, Luiz, para a próxima, para fazer uma apresentação mais consequente, mais organizada, fica para a próxima apresentação. Então. Mas foi ótimo, professor. Parabéns aí pela apresentação e é isso mesmo. Muito bom, muito legal. E eu quero estar nesse nível aí para ajudar bastante. Obrigado. Obrigado, Luiz. Vamos Luiz. Aproveita agora, Luiz. Alguém mais tem alguma pergunta para o professor Marcos? Bom, então eu... Ô, professor. Sim, Tiago. Alô? Oi. Sim, pode falar. Muito legal a apresentação. Com o circuito que o senhor apresentou aí, esse de soma, aquele alimentação dos circuitos? A soma, dois circuitos lineares, soma, né? E ele é com realimentação, ele é realimentado? Isso pensando em termos de rede, né? Olha, tem dupla direção, né? Não sei se a minha pergunta está meio clara, né? Não, o problema é que o som está muito cortado, aí eu não sei se eu entendi. Esse tipo de sistema aqui, é isso, Tiago? É isso mesmo, professor. Pronto. Então, essas equações, as equações daquele meu circuitozinho lá. Ele é um circuito, esse circuito que a gente usa lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou indo no sentido... Espera, estou indo nesse sentido aqui. Ó. Então, essas equações, essa equação é o sistema de... esse mesmo sistema de equações de Gautier-Bienfant. É esse tipo de equação. Esse circuito é um chamado circuito de Schwa. Circuito de Schwa talvez seja um sistema não linear mais simples que você pode imaginar. Imagina um oscilador capacitor indutor, tá certo? Ele troca... Oscilar é o quê? Trocar a energia do indutor para o capacitor e vice-versa. E você precisa de uma fonte de energia. Aqui, a sua fonte de energia é um resistor negativo. Um resistor negativo, a resistência cresce, tensão. Aqui você tem o gráfico corrente-tensão, né? Então, se aumentou a corrente, aumenta... É uma relação linear. O negativo, ele está aqui, está no outro eixo. Então, no fundo, um resistor, ele dissipa energia, um resistor negativo, ele é uma fonte de energia. Então, esse circuito, ele é autônomo, não sei se é isso que você perguntou, ele é autônomo, você ligou, então, isso aqui tem uma fonte de energia, né? Aqui dentro, nesse resistorzinho, tem
Você bota esse circuito aqui, ele oscila sozinho. Aqui dentro tem que ter uma fonte, você tem a alimentação dos meus circuitos, do meu integrado aqui, do meu amplificador, está aqui dentro. Muito bem, então esse sistema oscila sozinho, o outro também oscila sozinho, e a novidade é que, como eles são caóticos, eles estão em trajetória completamente diferente. Quando eu acoplo, ele pode sincronizar ou não. Nesse caso particular aqui, é um sistema particular que eu posso ter eventos de sincronização, fica perfeitamente, um segue exatamente a trajetória do outro, ou ele sincroniza, mas eventualmente sai desincronizando com amplitudes completamente diferentes, e aí a gente pode ter um seminário só sobre isso, só sobre esse tipo de comportamento, que é um estudo à parte. Mas o que a gente estudou aqui, então, foi a surpresa aqui, foi usando esse tipo de sistema, que um sincroniza com o outro, tudo bem. Isso é bem conhecido lá dos anos 90, e tem exemplos infinitos aí na literatura. Agora, o que a gente fez foi usar vários osciladores num sistema não linear, somou e ele seguiu a soma, o que é extremamente surpreendente, porque se você diz que você tem um sistema de equação não linear, se você bota uma solução, ele obedece. Você pega outra solução, obedece. Você bota a soma, os termos não lineares vai aparecer, se for um termo quadrado, sei lá, o produto e tal, você vai aparecer termos cruzados. Então, não funciona. E, no entanto, ele segue a soma. Isso é que é o que eu achei muito legal, né? Mas é evidente que daí a você... Aí tem uma motivação, né? Daí você passar aqui é só uma inspiração, você passar de um oscilador caótico para falar de neurônios. É só uma inspiração, essas conexões múltiplas, e aí eu espero, no próximo seminário, convencer vocês que agora tem coisas ainda mais interessantes para ser feitas. Mais alguma pergunta? Então, eu peço a todos os presentes abrir o microfone para a gente bater uma palma ao professor Marcos. Professor, mais uma vez agradeço imensamente por aceitar nosso convite.